40 anos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente vem trabalhando em prol à sustentabilidade e o meio ambiente nas cidades do estado de São Paulo. Recentemente, o nosso secretário do Verde, Rogério Menezes, tudo bem? Tudo bem. Virou um membro, se tornou um membro do COSEMA. Secretário, qual a importância para o nosso município você ter se tornado parte deste conselho? Olha, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele reúne os principais representantes de entidades que vão desde a sociedade civil, as organizações não governamentais, passando pelos órgãos das secretarias estaduais de agricultura, meio ambiente e outras, também os municípios paulistas. Existe a Associação Paulista de Municípios, que tem um assento, e a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, que indica para o cargo o presidente da associação no estado de São Paulo. No caso, esse secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas. Então eu fui eleito entre os meus pares, que são os secretários de Meio Ambiente dos municípios paulistas, para representá-los no Conselho Estadual de Meio Ambiente. E ali no Conselho Estadual de Meio Ambiente, todas as grandes obras que forem ser feitas pelo Estado de São Paulo ou pelas empresas hidrelétricas, os projetos maiores de infraestrutura, passam pela aprovação ambiental, do seu estudo de impacto ambiental, no plenário do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Outros assuntos que dizem respeito aos municípios, por exemplo, quais são as obras ou os serviços que o município vai poder emitir licenças ambientais. Quem decide é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, os assuntos mais importantes da gestão ambiental do Estado de São Paulo e que, lógico, dizem respeito a todos os seus municípios, são decididos neste plenário, nesse conjunto de votantes, né? Que são os conselheiros estaduais de meio ambiente, e a gente passa a integrar esse grupo e poder colocar em pauta os assuntos que estão preocupando os municípios, né? Que a gente possa discutir isso, como o próprio licenciamento ambiental. Campinas já tem uma experiência de mais de 10 anos e, portanto, Campinas é hoje uma referência nesse assunto. A gente quer levar os nossos aprendizados, mas também conseguir influir nas novas normas que o Estado possa editar, para que também o nosso trabalho seja reconhecido e fortalecido. Você também é membro do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Você acredita que essa gestão do meio ambiente aqui na cidade de Campinas, no nosso município, tem agregado valores, lutas e conquistas para a gente poder estar fazendo parte destes conselhos? Sim, é sempre um reconhecimento. Sempre um reconhecimento das instâncias superiores, porque o Sistema Nacional de Meio Ambiente ele é formado de municípios, Estado e União. No governo federal, você tem o órgão executivo, que é, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e também o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que as pessoas conhecem. Essas são as esferas executivas. A esfera colegiada, que é deliberativa, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então funciona assim. No Estado, o mesmo paralelismo. Tem o órgão estadual, que é a Fundação Florestal, é a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, agora CEMIL, né? E o colegiado é o Conselho Estadual. E no município, aí no caso eu não participo diretamente, porque o CONDEMA em Campinas é presidido pela sociedade civil. Em muitos locais é presidido pelo secretário do Meio Ambiente, mas não é o caso. Aqui é presidido pela sociedade civil. Com relação ao senhor estar fazendo parte do conselho, o que você acredita que vai trazer de benefícios aqui para a nossa cidade? Porque a gente sabe que nós estamos numa luta de sustentabilidade, de não desperdício de alimentos, de não carbonização do ambiente, do ar. O que você acredita e vai lutar para trazer aqui para a gente? Vou te dar um exemplo de uma coisa que é muito importante para Campinas, assim como para as grandes cidades brasileiras de forma geral, as capitais e as grandes cidades médias brasileiras. A questão da poluição do ar. Então, justamente o que você falou, a luta pela descarbonização. A luta é que os veículos sejam menos poluentes.
E o Brasil já tem capacidade hoje de produzir veículos cada vez menos poluentes. Já há uma tecnologia, no caso dos veículos de passeio, que a gente chama Euro 6, e essa evolução é contínua. Cada vez os veículos novos, eles emitem menos poluentes, tanto poluentes atmosféricos, que podem fazer mal à nossa saúde, como os poluentes do aquecimento global, que além de poder fazer mal à nossa saúde, fazem mal ao planeta, ajudando a aumentar a temperatura média do planeta. Nós precisamos trabalhar no CONAMA justamente para que, para além da melhora da tecnologia embarcada, que não pode ser só no carro de exportação, tem que ser no carro vendido no mercado interno Seria na também, indústria de transporte. na indústria automobilística. Para além disso, nós precisamos que os nossos veículos que estão circulando nos grandes centros urbanos, né, aqui a gente tem aí uma frota de praticamente quase 1 milhão de veículos circulando, precisam estar acompanhados nas suas emissões. Então precisa ter uma política dos estados, das secretarias de estado, junto com os principais municípios. Isso não evoluiu no Brasil ainda. Uma política de medição das emissões. Então o CONAMA é que vai definir esses parâmetros. Na verdade, quanto um carro pode emitir ou não pode emitir. Como que faz para um combustível, que hoje é diesel, ir evoluindo para cada vez ter mais biodiesel na mistura? Como é que faz para a frota de ônibus, que é diesel, ir sendo transformada com incentivos para poder a gente ter ônibus não poluentes circulando na frota, chamada frota verde, né? Ônibus hoje a etanol, ou híbrido com etanol e elétrico, ou quem sabe daqui a pouco ônibus a hidrogênio verde. Sim. Então, essas transformações estão acontecendo. Quem vai regular isso, estabelecer os parâmetros, a velocidade dessa transformação, é o CONAMA, é o CONSEMA no estado de São Paulo, assim como o CONDEMA. Qualquer legislação que eu queira alterar aqui, que a gente propõe alteração no âmbito do município de Campinas, eu preciso previamente passar ou decreto ou lei. Sim. Projeto de lei precisa passar antes no CONDEMA, que é o órgão municipal correspondente aos estaduais e nacional. Quando a gente está falando de meio ambiente hoje, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda. Então, uma análise séria e rápida para os licenciamentos ambientais significa uma economia mais dinâmica, significa mais empregos sendo gerados. Quando você tem uma defasagem, uma fila muito grande, uma espera muito grande para o empreendimento, para receber a sua autorização, para a supressão de árvores ou para receber a sua contrapartida ambiental que tem que ser dada para cada investimento, a gente atrasa o desenvolvimento da cidade. Então, hoje existe uma forte correlação entre o desenvolvimento econômico da cidade e a qualidade da gestão ambiental que é feita nela. Ou seja, a questão ambiental não é mais para o amanhã, é para o ontem, para o agora. A questão ela precisa ser imediata. Ela precisa ser imediata, ela vem ganhando uma relevância muito grande com o guarda-chuva da mudança climática, porque era um pouco difícil entender a agenda ambiental. E a hora que você fala claramente, olha, o planeta está aquecendo, olha, a gente está sentindo aí no clima, no dia a dia, entra ano, sai ano e as coisas parecem que mudam. De repente vem uma tempestade que nunca acontecia aqui. Você imaginou alguns anos que até um tornado em Campinas? Nunca. Como aquele aí de alguns anos atrás que derrubou, arrancou pela raiz mais de 500 árvores. Se tivesse ocorrido numa área menos nobre da cidade, teria levado a muitas mortes numa área densada, numa comunidade. Poderia ter sido um impacto aí brutal. Casarões foram destelhados. Então foram destelhados casas de classe média alta, classe alta, até mansões, por causa da área que o tornado se formou, que é mais na região aqui de Souza, Joaquim Egídio, Taquaral. Taquaral, essa região aqui do shopping Galeria, que foi também bem atingido na época, um condomínio ali nas proximidades do shopping Galeria. Essa região foi bem atingida. Imagina se era uma região densamente povoada, que a população não ia ter como se defender, até pela fragilidade de suas residências. Então o clima está mudando. Como a gente encara as questões ambientais, de clima, de chuvas, de licença ambiental, de arborização urbana, tem que se adaptar a esse novo momento da humanidade, para a gente poder garantir as condições de sobrevivência do homem.
Eu sempre falo, né? O pessoal fala, vamos defender o planeta. Não, nós vamos nos defender. Isso. Porque o planeta é muito maior que nós, ele vem há bilhões de anos. Nós é que somos aqui um passageiro recente na história geológica do planeta, né? Nós precisamos trabalhar para a gente poder minimizar o impacto que já estamos causando, nossa revolução industrial nos últimos 250 anos, no meio ambiente global. Já vimos causando e já temos até conseguido solução em alguns casos. Por exemplo, a eliminação dos gases de refrigeração, de geladeiras, que permitiu que a gente recuperasse o buraco da camada de ozônio, que por tanto tempo se falava nele, de repente se parou de falar. Porque entrou num processo de recuperação à medida que a gente foi substituindo os gases CFCs, os clorofluorcarbonos, por gases menos poluentes, que não atacam a camada de ozônio. Então essas questões foram um aprendizado das últimas décadas, e a partir de agora a gente precisa aplicar isso cada vez mais, condicionando o desenvolvimento econômico, mas não impedindo, qualificando o desenvolvimento econômico com a preservação, recuperação do meio ambiente, para que ele possa ganhar o adjetivo de sustentável. Inclusive também na área educacional, que é muito importante. Aqui em Campinas a gente vem acompanhando que tem várias atividades para que as pessoas tenham uma consciência com relação ao meio ambiente, tenham consciência à sustentabilidade e o bem que isso vai trazer a ela e a família, que seria como um todo. Exatamente. A gente vem, por exemplo, com uma política do Plano Municipal de Educação Ambiental. Só a estação, as nossas estações da Secretaria do Verde, a estação de Joaquim Egídio, recebe por ano, recebeu o ano passado, 88 mil pessoas. É muita gente. As semanas de meio ambiente, que vêm sendo feitas lá desde o ano de 2000, outubro de 2000, quando o vereador Rossini aprovou a lei que criou a Semana de Meio Ambiente, hoje o presidente da Câmara, a CMEA vem sendo feita desde lá, com centenas de atividades, todos os anos. Acabamos de sair no Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi segunda-feira agora atrás, né? Então, dia 5 de junho, comemora-se no mundo inteiro o Dia Mundial do Meio Ambiente. Posso até falar por quê para a gente fechar nossa entrevista. Mas a CMEA atingiu agora 100 mil pessoas nas suas 12 edições, desde que ela foi reestruturada, com atividades espalhadas por todo o território, que aconteceu em 2013. Mais de 100 mil pessoas. Já que eu prometi, já falo, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi estabelecido em 5 de junho, desde 5 de junho de 1972, quando a Organização das Nações Unidas realizou a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo. Sim. E lá naquele dia 5 de junho de 72, foi criado o PNUMA. PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, por isso que, a partir daí, estabeleceu-se comemorar, quando há o que comemorar, né? Ou também sensibilizar a população quando há ameaças e riscos, como é o caso aí dos jabutis que estão tentando enfiar aí na lei da Mata Atlântica, né? Na verdade, na medida provisória 1150, que vão mexer com a lei da Mata Atlântica. Já deixando bem explícito que jabuti não é um animal, é um termo. Explica aqui para o pessoal de casa o que seria um jabuti. Jabuti devia ser um animal, mas o jabuti no Brasil virou aquela alteração que se propõe a uma lei ou uma medida provisória para pegar carona numa medida provisória que não tem nada a ver com o assunto, para fazer prosperar alguma maldade, geralmente contra o meio ambiente. Então esse jabutis, quem usou o termo pela primeira vez foi Ulisses Guimarães, o senhor constituinte. E desde então, os deputados às vezes têm manobrado para colocar alguma coisa do seu interesse, ou de interesse de algum setor econômico, escondido numa lei ou numa medida provisória que não tem nada a ver com o assunto. Então isso é o jabuti, a moda brasileira. E os deputados recentemente conseguiram plantar vários jabutis que fragilizam a manutenção da floresta da Mata Atlântica, cria brechas para poder desmatar mais a Mata Atlântica. Isso passou, foi votado no Congresso e agora tem a possibilidade do presidente da República vetar os jabutis, tirar os jabuti da árvore. Então tem que fazer isso e depois trabalhar ainda no Congresso Nacional, onde tem uma base frágil hoje, para que o Congresso não derrube os vetos, que depois que o presidente vetar os jabutis,
tirar o jabuti da árvore, pode chegar no Congresso e os deputados querer colocar os jabutis tudo em cima da árvore de novo. E não pode. Prejudica a Mata Atlântica e o nosso futuro. Senhor secretário, muito obrigado por ter recebido a gente aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço, parabéns por todo o trabalho, Muito parabéns obrigada pela equipe.